Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Feed pro Funil. E antes da gente começar, vou te lembrar, né? De você ir lá nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram. O episódio sai toda quarta-feira no YouTube, no Spotify. A gente tem corte sempre ao longo da semana aí, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, se algo te tocou, te inspirou, compartilha com as pessoas, né? Quem você acha que pode fazer sentido. A ideia é justamente a gente criar uma comunidade aqui que possa trocar, né? Enfim, possa um contribuir aí com a jornada do outro. Hoje eu tô aqui com o Leonardo de Assis. Super obrigada, Obrigado a você Léo. pelo convite. Valeu por ter aceitado estar aqui com a gente. O Léo, gente, ele tem uma consultoria, a Cadar, que é uma consultoria que desenvolve estratégia totalmente baseada em dados. Assim, é bem legal o trabalho dele, vende bastante para o B2B. Empresas muito legais, né? Vale, Globo, né? Bosch, enfim. Então, acho que para começar, conta aí como é que foi a tua jornada, né? Você trabalha em consultoria há muitos anos. Sim, já são 18 anos trabalhando em consultoria, né? Comecei trabalhando em consultoria na Cortex, né, que hoje é mais conhecida como uma empresa, né, de inteligência para o go-to-market, mas utilizando ferramentas de IA, né, e de sistemas. Mas na época era uma empresa muito forte, né, de consultoria para inteligência. E de lá, né, fiz meio que um spin-off, vamos dizer assim, né, com um cliente que foi a Globo, que foi a primeira empresa que deu uma oportunidade para a gente, né, para desenvolver projetos lá, né, de inteligência em suprimentos, né, baseados em dados. E desenvolvemos aí 10 anos de história, né, com a Cadar, né, completando esse ano. Né, a Tem gente festinha, né? tem Semana que festinha, já teve festinha em vem. Curitiba, já teve festinha em São Paulo, semana que vem tem festinha no Rio. E o nosso objetivo principal é ajudar as empresas a tomar as melhores decisões, né? Seja baseando essas decisões em dados externos ou em dados internos organizacionais que estão meio desintegrados, estão meio, né, não estão conectados. Então a gente ajuda as empresas a extrair valor, tanto do que está acontecendo no mercado, quanto do que está acontecendo na própria empresa. Então tem projetos que a gente faz, né, que estão completamente voltados para desenvolver uma arquitetura, desenvolver uma sistemática, estruturar uma lógica de painéis e de visualização de informação para tomar a decisão. E tem projetos que a gente vai a fundo, vai ao mercado para conhecer o que está acontecendo com o cliente, está acontecendo, para potencializar a venda num determinado território. Concorrência, o cenário de Concorrência, mercado como um cenário todo. do mercado, possibilitar a empresa atingir mercados fora do Brasil. Então varia bastante, né, o tipo de projeto que a gente realiza, mas sempre com essa prerrogativa, né, utilizar a informação, estruturar essa informação de uma maneira mais, né, palatável, né, para que a pessoa consiga absorver e conseguir tomar a melhor decisão para o seu negócio. Muito legal. E você me contou vários cases, né? Você me comentou do case que vocês hoje fazem o ranking da experiência bancária, né? Vocês são o principal ranking disso no Brasil. E teve um outro projeto, não lembro agora o cliente, não sei nem se você abriu, mas que é um projeto muito legal, que era um projeto global, e aí várias empresas do mundo levantaram os dados, vocês chegaram a uma análise de 69% de apuração, e a segunda maior do mundo chegou em 47%. Isso. Então, cara, eu falei, nossa, muito legal, porque até a dinâmica que você oferece no sentido de traçar uma estratégia a partir disso é muito diversificado, né? Você tanto olha para um cenário, para um mercado, para um produto que, pô, tem muita conexão com marketing, que é a minha área, mas tanto um processo, uma operação, uma logística, né? Enfim, supply Exatamente. chain, sei lá. Fora um dash, né? Um painel, né? O que você está trazendo, assim, e a previsão mesmo de estrutura do negócio, assim. Então, muito legal, né? E aí, quando você me conta isso, que eu não tenho tanta Sim, familiaridade sim. com esse mercado super tech, e pelo que eu entendi, né, seus clientes são muito do agronegócio, né, indústria, enfim, né, Tem diferentes portes, assim, né? A maior parte das empresas que a gente trabalha faturam mais de 100 milhões, mas a nossa média aqui de faturamento é 1,5, 2 bi, né? Então, são, em geral, empresas, né, do setor corporativo, né? São empresas de nível corporativo. Em geral, elas trazem para a gente desafios grandes para a gente resolver. Né? É, Então, no caso, por exemplo, da Edwall, né, que tem o Premium, né, de experiência digital bancária, quando eles vieram há 4 anos atrás, né, construir uma metodologia para fazer esse ranking acontecer, né, tinha ali toda uma pesquisa que tinha que ser desenvolvida, né, com pessoas, né, diferentes classes sociais do Brasil inteiro, e também uma pesquisa dinâmica, né, de ver as pessoas interagindo com o sistema, né, dos bancos, e a partir disso tirar conclusões, né,
de tempo, né, de facilidade, né, de tempo de resposta e por aí vai. Então, a gente vai criando metodologias e formas de apurar essas coisas e fazer com que a gente consiga ranquear ali, estabelecer, né, quem está melhor, quem está na frente, quem precisa evoluir, em que aspecto precisa Cada evoluir. projeto vai ter um sabor diferente, um Sim. desafio, uma necessidade diferente. E foi isso que me pegou muito. Eu falei, cara, eu nem imaginei que a gente tivesse tão uma maturidade digital tão avançada. O que você pode trazer pra gente, assim, nesse sentido do cenário? Porque, poxa, comparado com o mundo, a gente se destacou muito. Então, como que você vê, né, esse cenário no digital? Quanto que a gente está, né, apto para essa transformação digital hoje? Eu acho que a gente tem dois cenários, assim, né? Acho que a gente tem empresas muito boas, empresas muito preparadas, estrutura, né? Quando a gente olha para o setor financeiro, né? Quando a gente olha para próprias empresas, né, de agronegócio, de tecnologia, a gente vê, né, empresas, pô, as Martechs do Brasil também são muito fortes. A gente vê um cenário de preparação muito grande. Do outro lado, a gente tem uma questão educacional, uma questão de acesso à internet, né? A gente tem uma questão ali de disponibilidade, né, de dispositivos de alta velocidade, né, por parte das pessoas que também dificultam, né, as pessoas acessarem essas tecnologias da maneira devida, né? Então a gente tem, por exemplo, casos, né, em clientes nossos, né, de fornecedores, né, que trabalham, né, em determinadas regiões que ele não consegue ter uma internet de alta velocidade que permita aportar aquela tecnologia, né? Então, a tecnologia às vezes é muito boa, o tipo de experiência, o tipo de qualidade que a gente entrega é muito alta, mas nem sempre isso é acessível a todas as pessoas, né? Mas o Brasil se destaca em diversos setores, especialmente no setor financeiro, né? A gente tem que lembrar que nos últimos 3 anos a Europa descobriu o parcelamento, né? A gente já faz isso há, sei lá, né, 15, 20 anos e já tem uma estrutura financeira preparada para isso, né? E agora a gente tem uma startup europeia crescendo para caramba fazendo isso, a gente faz isso há muito tempo. Então a gente é muito avançado em diversos mercados, mas não necessariamente esse avanço ele permeia todos os segmentos, todos os setores e todas as regiões. Esse é o ponto. E essa é a dificuldade da gente, às vezes, trabalhar. E, por exemplo, no caso, né, desse trabalho que a gente faz para a Edwall, essa é a principal dificuldade, né? A realidade e a visão cognitiva de alguém no sul, no sudeste, para fazer um trabalho de experiência digital é muito diferente do norte e do nordeste. Isso tem que ser considerado. Aquela tecnologia, né, aquele sistema que aquela empresa, aquele banco está disponibilizando para a pessoa, ele é facilmente entendível por diferentes realidades educacionais e sociais, né? E isso acaba também interferindo no resultado do ranking. Então, é o tipo de complexidade que a gente tem que aportar dentro da metodologia para conseguir consolidar tudo e trazer um resultado legal. E você vê, né? E o UX é um dos maiores desafios que a gente vê, assim, é algo que as empresas estão cada vez, eu tenho amigos que trabalham nisso, assim, estão cada vez mais muito focadas, né? Enfim, aí fala com o cara do iFood agora, de supply, assim, é impressionante, né? O quanto que a gente está cada vez mais trabalhando nisso. E é quase que ter uma usabilidade diferente, né? Para cada tipo de cliente, assim, é um puta desafio mesmo, né? Exatamente. Da mesma forma que a gente tem, por exemplo, dificuldades de uso, né, com sistemas que importam sistemas cognitivos, né, do norte global, assim, né? A gente tem uma forma de pensar, a gente tem uma forma de agir, a gente tem uma forma, né, de interagir, né? A gente tem um vocabulário próprio, né? E isso também precisa ser levado para a tecnologia, para a experiência, né? E isso fica claro também nos dados, na forma como as pessoas, né, se conectam e interagem, né, com as ferramentas. Por isso que muitas empresas, às vezes, preferem utilizar ferramentas nacionais com menos funcionalidades, porque elas se adaptam melhor aos aspectos cognitivos e operacionais tem uma coisa muito daquela cultural pessoa. também, né? Sim. Na cultura deve impactar pra caramba. Né? Exatamente. Então, as terminologias são utilizadas, o tipo de processo que é utilizado, né? O sequenciamento de ações que são realizadas, tudo isso acaba interferindo numa ferramenta. Numa analogia rápida, assim, você pensar num cara, né, um português e a gente, porque eles têm uma forma de raciocínio muito específica, Sim. né? Tipo assim, pra gente, cara, a quantidade de cliques ali, o passo a passo pra um vai ser muito diferente porque é cultural mesmo, né? Exatamente. Tem impacto realmente, né? Mas ao mesmo tempo é muito legal ver, né, o quanto que a gente consegue hoje lutar por esse espaço, sobressair. A gente estava até comentando aqui, né? Eu tive no Maravali na semana passada, você foi lá na semana retrasada, e a gente viu que existe um projeto mesmo de transformar o Rio de Janeiro, né, quem diria, num polo importante, considerável de IA, né? Então, assim, desse polo de tecnologia já tem, né, ali no Porto, mas enfim, mais do que tecnologia de IA, né? Então, pô, que legal, porque ele é conhecido como indústria criativa e não, né, nesse aspecto. O Rio vem nesse movimento, né? Acho que a gente ainda tem uma economia, 30% ainda está muito ligado ao petróleo,
mas quando a gente olha, né, os movimentos que vêm sendo feitos para eventos, para sustentabilidade, para essa questão da economia criativa, né, que a gente retomou o primeiro lugar, né, a gente tinha perdido para São Paulo, a gente retomou o primeiro lugar, né, essa questão da inteligência artificial, tem feito o Rio hoje uma vitrine importante, né? Hoje a gente é considerado o polo de mais promissor, né, da América Latina, do ponto de vista, né, de tecnologias para IA, né, e para sustentabilidade, né, para clean tech, né? Então o Rio vem tendo esse olhar, vem conectando mais, as empresas estavam muito espalhadas, né? Então elas vêm se conectando mais, o surgimento, né, de movimentos, né, como o do Maravale, como o Instituto 12, né, tem feito com que o ecossistema tenha se unido mais e coisas novas começam a sair, né? Então é muito bom para a gente que é do Rio ver isso acontecendo na cidade e participar um pouco disso, né, como empresa conectada lá no Maravale, também é muito legal. Cara, eu fui num evento lá, né? Aí eu tava te falando, né? Foi a apresentação de uma pesquisa que foi um instituto com um grupo de mídia do Rio, mostrando uma pesquisa de como várias cidades conseguem, de fato, fazer projetos que tenham impacto de transformação social e de mais oportunidades para a cidade, né? E como vários projetos devem ter essa preocupação de legado, né? Então, sei lá, evento de música, né? Isso movimenta muito a cidade. Como que isso pode deixar de fato um legado, movimento, né? E esse movimento pode transformar a vida de muita gente. Aí eles trouxeram pessoas, o case era a própria pessoa indo lá, falando, cara, eu participei de um projeto em Manguinhos e hoje estou aqui, eu foco, capacito um monte de gente, trabalho para a Red Bull, a minha empresa trabalha para não sei quem, sabe? Então, eles comentando, assim, como projetos também foram, de fato, tangibilizou-se, né? E o que. A pesquisa foi muito legal porque eles mostraram vários cases de sucesso no mundo, em algumas cidades, assim, ao quanto que. E a gente fica pensando muito que esses legados vêm muito dos eventos esportivos, né? Então, puxa, olha como Barcelona mudou depois da Olimpíada e tal. Mas, cara, tem projetos que a gente às vezes acha que são projetos pequenos, médios, uma cidadezinha, mas, cara, já tem um impacto gigante ali, né? Uma biblioteca pública, um projeto legal. Claro, né? Enfim, tô dando um exemplo aqui de coisa básica, mas tem muito projeto que movimenta muito uma região, assim. Então, eles trouxeram vários cases, mostraram como já existem projetos, porque às vezes a gente fica um pouco sem informação aqui no Rio, no Brasil, né? Enfim, é importante esse trabalho de RP, né? Do quanto você consegue dar visibilidade, assim. E é muito legal você conseguir perceber que, cara, já está acontecendo, Sim. né? Já é real, assim, já tem um monte de iniciativa, já tem um monte de projeto, já se materializou. É o que a gente estava falando também. Pô, o projeto ali do Porto e tal, de se revitalizar e tal. Cara, já tem uma galera morando, já tem uma galera comprando, já tem, né? Já tá acontecendo. Então, assim, muito bom ver que é possível, que pode dar certo. E o convite era muito esse, como que a gente pode fazer a nossa parte. Ainda mais pessoas que, né, trabalham com marketing, enfim, como que você pode também pensar em projetos que você, com essas estratégias, né, pode, de fato, regar também esse espaço, né? Fazer algo nesse sentido, assim. Então, É super aquilo, bonito, né? é aquilo, assim, apesar do PIB ser nacional, a economia é local, né? A economia, ela gira na cidade. E no final do dia, cada coisa que acontece na cidade tem um potencial de transbordo, né? De fazer outras coisas acontecerem. E acho que a gente vem num movimento aí nos últimos 6, 7 anos, de fazer coisas, né? Ligadas a outros aspectos que a gente já tinha, né? Então, a gente tinha o Porto, que ele já tinha tido uma revitalização por causa da Olimpíada, por causa da Copa do Mundo. E aí, só que não tinha um projeto para aproveitar Uhum, aquilo que tinha acontecido, uhum. né? E aí se pensou num projeto e aí, né, você aglutinou parceiros. Aí vem, né, o pessoal do YouTube, aí se instala ali. É. Aí vem o ímpar, se instala ali. Aí você vai vendo as coisas, né, se aproximando e as coisas acontecendo, né? Da mesma forma, você vê empresas, né, que já estão instaladas na cidade, né? Então, vamos pegar aqui, né, o exemplo Mr. Cat, você vê aqui, né, exemplo no Grupo Soma, e fala assim, cara, por que a gente não cria aqui um instituto que vai falar de inovação e etc, e vai se conversar, né? E aí cria um espaço e ali trabalha. Então, cada interação funciona. E aí, quando a gente pega, né, acho que um grande marco, né, acho que tem dois grandes marcos, né, no Rio Innovation Week e no Web Summit,
Que aí, quando a gente cria essas duas âncoras, né? Pô, o Rio Innovation Week, quase 100 mil pessoas, né? Movimenta. Né? O Web Summit, quase 40 mil pessoas movimenta. E pessoas no mundo todo, né? O Rio ali como vitrine. Agora, aí o prefeito vai e coloca um show de graça logo depois do Web Summit para a galera ficar e emendar e meio fazer um carnaval fora de época na cidade, né? E aí movimenta a gente do Brasil todo. E cada pequena ação dessa vai criando um transbordo, né? Então, esse aspecto é muito legal e acho que mudou um pouco também da mentalidade, né? Acho que a gente estava numa mentalidade no Rio de que a cidade estava se depreciando e a gente vem aí nos últimos 3, 4 anos uma cidade se apreciando, a economia crescendo acima da economia do Brasil. Então Mesmo são com essas coisas... notícias tão tristes que a gente tem vivido, Cara, eu fiquei muito impactada quando fui no Maravilha. Eu falei, cara, que legal que existem iniciativas como essa, porque você fica achando que, no fim, os projetos são muito, vamos diminuir o imposto aqui, a galera vai querer ficar aqui. Mas não é só. E, de fato, as pessoas estão lá, né, por um propósito maior, assim. Então, é muito legal, assim. Foi bem bonito de ver e você mais de perto ainda, né, com todos os projetos com essas indústrias aí, com esse cenário. Mas aí, pensando, né, na tua linha, né, de estratégia, né, baseada em dados, para ajudar essas empresas, as corporações a tomarem decisões e tudo mais, eu queria que você trouxesse um case para a gente, meio que quando que um estudo desse foi, na verdade, trouxe um resultado contraintuitivo, ou algo que vocês não esperavam, né? Tipo assim, cara, na verdade a gente foi, né, contra tudo que o estudo, na verdade, foi algo fundamental para entender que foi contra tudo que a gente imaginava e foi essencial para tomar a decisão certa, né? Porque acho que isso é a grande beleza de uma consultoria, né? Acho que o aspecto mais... Né, acho que o contra-intuitivo ele tem um problema que é quando você começa um estudo com um viés, né? Você começa o estudo com um viés, você acaba... É importante tirar. É importante tirar, né? Tem uma coisa de investigação, né? Que você não pode entrar numa sala querendo encontrar alguma coisa. Você tem que olhar o que tem na sala e procurar compreender por que aquilo está lá, né? Então, esse viés investigativo, quando a gente faz um trabalho de dados, ele é importante. A gente não querer encontrar o que a gente, né, imaginou anteriormente, né? Mas a gente olhar as informações e trabalhar o que ela nos diz, né? Então, acho que a gente teve muitos bons resultados, né? Principalmente, vamos pegar aqui um projeto que a gente fez de angariar fornecedores para a Globo, né, internacionais para o Globo Repórter, há uns anos atrás, né, trabalhando muito dentro dessa perspectiva, né? Uma visão de que alguns profissionais teriam dificuldade, né, de trabalhar com o Globo, e dificuldade de o entendimento que seria difícil a gente conseguir montar um banco, né, de grandes fornecedores na Europa para trabalhar com a Globo. E depois de 2 meses de uma estruturação, né, e de uma forma de trabalhar as informações, a gente conseguiu montar um banco com 3 mil, né, potenciais fornecedores para atender, né, o Globo Repórter na Europa e na Ásia. Ou quando a gente vai para um trabalho, né, de campo, né, e monitora, né, aspectos da cadeia de suprimentos, a gente entende que o maior problema não é necessariamente o transportador, mas o sistema de gestão do pátio, né, que faz com que atravanque toda a operação e que as coisas não aconteçam no segmento de suco de laranja. Então, às vezes é um detalhe, né? Às vezes é um detalhe que faz as coisas acontecerem, né? Então, a gente evita bastante trabalhar com foi viés. importante esse olhar de fora, né? Era difícil as pessoas ali conseguirem perceber. A gente acaba evitando bastante esse olhar de fora. A gente, às vezes... o próprio cliente tenta impor um viés, né? Então já aconteceu da gente estar fazendo um projeto, né, para uma grande empresa, né, do setor financeiro, porque aí posso comprometer um pouco, então eu vou falar o nome. E aí, não, porque o problema está aqui,
assim, cara, o problema não está aqui, né? O problema está no seu tempo de resposta de atendimento, no nível de conhecimento que esse atendente tem para fazer com que o seu cliente ele consiga sair daquele loop negativo, né? De entendimento da ferramenta, né? E da infraestrutura com que ele está lidando. Né? Ele fala assim, cara, eu estou gastando um rio de dinheiro aqui focando em produto, quando eu tinha que tá gastando dinheiro aqui para formar um time de atendimento melhor. Então, o próprio cliente, às vezes, ele tem um viés e quer te impor esse viés. Assim, cara, espera, vamos ver o que está acontecendo, vamos entender o que os dados trazem. E eu acho que essa perspectiva do investigador, ela é o principal, assim, para a gente, né? Essa lógica de, tipo, cara, a gente está entrando numa sala, eu não tenho que entrar na sala procurando alguma coisa. Eu tenho que ver o que tem na sala e entender por que aquilo está dentro da sala e o que sentido isso traz para a empresa. Cara, bem legal isso, né? Acho que se aplica em muitos aspectos, assim, acho que eu super posso usar também, porque eu faço muito esse trabalho de pesquisa, né? Para entender as comunidades ali, o comportamento do público em cada comunidade, para tentar entender a essência do que melhor aquilo vai se encaixar no atributo do produto que eu quero que ele compre, né? No atributo ali daquele serviço. Então, já tinha esse lugar de curioso, mas acho que você trouxe um ponto ainda maior, né? Que é tipo, cara, não é só curioso, né? Tipo, entender por que é daquele jeito que você tá vendo, né? A sua observação tá trazendo, né? Você vai descamando ainda mais, né? Exatamente. Bem legal. E no fim, assim, acaba que a Cadar, ela é uma consultoria que ela, né, traz essa visão, essa estratégia bem handmade, né? Então, no fim, ela é bem boutique. Sim. Mas vocês escalaram, né? Vocês foram para São Paulo, para Curitiba, estão no Rio. Como é que foi esse desafio, né? De escalar e, ao mesmo tempo, mantendo uma essência de serviço que é boutique, né? Sim, a gente cresceu aí 7 vezes, né, nos últimos 5 anos. Legal. Então, tem sido um crescimento difícil, obviamente, né, com toda empresa de serviços. A gente é baseado em pessoas, né, 60% do nosso custo é gente. Então, a gente tem uma necessidade muito grande, né, de tanto das pessoas que estão com a gente, de outras pessoas que trabalham conosco para fazer os projetos acontecerem. A gente também não tem especialista para tudo, né? A gente acaba trazendo alguns especialistas para trabalhar com a gente. Parceiros, né? Parceiros para trabalhar com a gente. Mas de um entendimento que o mercado de dados quantitativos, né? Ele estava indo para uma lógica olhando para Big Data, olhando para IA, cada vez mais automatizada, e que o nosso diferencial quanto consultoria é proximidade, né? Pegar problemas difíceis e conseguir transformar isso, né, em projetos, né? Então, a pessoa que está pedindo, não necessariamente ela sabe modelar, né? E eu acho que hoje a nossa especialidade é fazer boas modelagens de projeto. Né? E a gente é muito disposto a trabalhar para o cliente, junto ao cliente e no cliente. Né? Então, a gente ainda, por exemplo, a gente ainda não tem escritório no Rio Grande do Sul, a gente espera ter em breve. Mas a gente está começando a ter vários projetos lá. E mas vocês vêm para cá fazer o projeto? Não, a gente vai, não tem problema, a gente vai para o Rio Grande do Sul. Não, mas tem que ir para o oeste do Rio Grande do Sul. Não tem problema, a gente vai para o oeste do Rio Grande do Sul. Exatamente. A gente não tem esse problema, né? Então, acho que essa proximidade a gente faz um contramovimento, né? Acho que a maioria das empresas e pessoas vai no movimento de se afastar do relacionamento da proximidade, e a Cadar está indo no movimento de se aproximar cada vez mais do cliente, das pessoas. É o que a gente quer fazer, né? E quando todo mundo estava indo muito mais para um quantitativo, né, a gente falou assim, não, a gente quer também transformar o qualitativo em algo quantificável, né? Então a gente começou também a ser muito bom e especialista nisso, né? De pegar informações qualitativas e transformar isso em algo quantificável, em algo analisável de uma maneira mais analítica, né? De uma maneira mais direta. Então acho que o nosso processo, né? De sair de uma lógica de 4 a 5 clientes, né? Para uma lógica de 15, 20 clientes por ano, né? E hoje está no Rio, está em São Paulo, está em Curitiba, querendo construir um caminho para estar em Porto Alegre ou em Caxias daqui a pouco, vai muito nessa lógica, né? De entender o valor que a gente tem quanto especialista em pegar problemas das pessoas e transformar em algo executável, né?
e nessa nossa capacidade e disposição de trabalhar junto com o cliente, fazer junto com ele, de estar próximo a ele para entregar o resultado que ele precisa. É porque, no fim, você, como consultoria, você. Um dos principais aspectos é a confiança, né? Sim. É o quanto que aquela empresa confia que você vai resolver aquele pepino que às vezes nem ele sabe te brifar exatamente, né? Vai Exatamente. ter muita descoberta no Maioria das vezes. caminho e tal. Imagino que os briefs devem chegar, né? Um projeto que é A e vira L, né? Sim. Sei lá, vai pra metade da obesidade. É raro, mas acontece sempre. Porque, cara, e ainda mais vocês, né? Eu não tenho um produto específico que eu te entrego, não é sempre uma camisa branca, Sim. né? Você vai entregar ali, então ele pode, né, virar muita coisa, porque os dados vão drivar, né, a tua experiência lá no campo, muita coisa vai te trazer. E no fim, você tá expandindo fisicamente, né? Sim. E a confiança é ali no one-on-one. Então, como que é essa sua estratégia, né, no fim, de expansão, mas ao mesmo tempo tem que estar baseado na confiança? Ou é a própria expansão que vai te fazer ficar mais perto dele e vai trazer mais vai fortalecer mais essa confiança? A gente, por exemplo, esse ano a gente fez projetos em 8 estados do Brasil, né? Mas a gente não tem operação em 8 estados. A gente precisa ter um volume, né, efetivo de mercado para mudar para uma cidade e estabelecer uma base, né? Então, quando a gente abriu em São Paulo já tinha passado o Rio como o maior mercado, né? Quando a gente pensou em abrir Curitiba, né? O Paraná tinha passado São Paulo pela primeira vez como maior mercado, né? O que já aconteceu 2 vezes e vai se repetir esse ano, né? O Paraná vai ser o mercado maior que São Paulo. Caramba. De novo, em 2025, pela terceira vez em 10. Mas qual é exatamente o que passou? Tipo, o mercado... Faturamento, Faturamento mesmo, mercado faturamento, geral. o mercado geral pra gente, né? Mas, obviamente, São Paulo está crescendo 2% ao ano, o Paraná está crescendo 9%, acaba sendo natural. Né? Da mesma forma, né, que o Rio Grande do Sul, até por conta do processo de recuperação, vai ter que fazer muitos investimentos nos próximos 10 anos. Né? E para a gente é um foco hoje de atuação. E para a gente é isso. Chegar, entrar naquele mercado, gerar mais negócios, pegar ali contratos de longo prazo e falar assim, cara, acho que faz sentido, né? Então hoje eu acho que tanto para o Rio Grande do Sul quanto para o Distrito Federal, hoje são realidades para o futuro, né? Que a gente vai analisar aí nos próximos 2 anos de expansão. E a nossa lógica é sempre essa, assim, entrar no mercado, cara, eu tenho um cliente, né? Então, por exemplo, a gente está pegando o primeiro cliente em Cuiabá. Deve começar o projeto em janeiro. Cara, eu tenho um cliente em Cuiabá. Para quem eu mostro esse case, como é que a gente faz isso virar dinheiro, né? E por aí vai. Então, aí a gente vai, a partir de um primeiro cliente, a gente vai tentando crescer aquele mercado de forma que ele justifique uma operação, né? Então, a nossa forma de trabalhar e de ocupar, né, o espaço é um pouco essa. E a gente tem também um olhar assim muito forte de interiorização, né? Então a gente já fez projeto em Roraima, a gente já fez projeto em Rondônia, já fez projeto sendo no Amapá, né? A gente tem muita disposição de atuar nessa franja, né, da economia do Brasil, né? E acho também isso é um diferencial, sabe? A gente é muito bem visto, né? Não é muito bem visto porque nem todo mundo tem essa disposição, nem todo mundo tem, né, esse olhar. É óbvio que as maiores empresas de consultoria sempre vão ter recursos, né, para aportar nesses mercados, mas quando você olha uma consultoria boutique de dados, né, que atua, atua com startup, atua em supply chain, atua na parte de expansão, né, em growth, então é mais difícil você ver uma empresa, né, com características de boutique ter esse tipo de disposição, né? E a gente tem, e acho que isso também gera uma proximidade, gera uma imagem, isso gera uma repercussão, né? E para uma reputação. Então, acho que para a gente que trabalha no B2B com grandes clientes é uma coisa que acaba tendo muito valor, né? Então, são coisas que a gente tenta preservar, tenta trabalhar e tenta incutir também em termos de cultura no nosso time. E eu entendo que, assim, nem é só uma estratégia de estar próximo do cliente, que é óbvio, né, fundamental, mas também de você conseguir gerar um ecossistema de colaboradores de fato locais, né? Porque você tendo um estabelecimento ali, você consegue, né, trazer mais gente da ponta, que vai de fato trazer o campo para você, que tem a cultura local, né? Então, assim, acho que dá para
tem ainda mais riqueza nesse todo esse processo de pesquisa, de análise, né? Exatamente. Então, mesmo nesses projetos que a gente faz fora, né, das cidades que a gente trabalha, a gente, em geral, tem um apoio de alguém local, a gente procura trabalhar com alguém da cidade, então a gente também tem essas possibilidades, né? Então, esse grupo de pessoas, né, que compõem, né, esses consultores associados, né, da Cadare, então é muito importante nisso, né? Então, a gente vai crescendo nessa base de pessoas que a gente interage, que a gente tem possibilidade de trabalhar. Isso também ajuda a gente, né, a disputar com contratos, né, de grande porte, contratos grandes. Né? A gente tem um ticket médio superior a R$ 200 mil. Então, para a gente é importante ter também pessoas que, além do nosso time, possam, né, compor ali e fazer uma frente, né, de projeto, caso venha ser necessário, né? Consultoria trabalha muito com essa ideia, né? E a gente não é diferente. A gente tem o nosso grupo, né, de 25 pessoas, mas a gente tem ali mais de 40 pessoas, né, que colaboram com a gente em projetos e muitas delas não estão nos grandes centros, né? E nos ajudam também a fazer isso acontecer. Mas acaba que vocês ali, pelo que a gente tinha conversado, cada sócio tem uma expertise, por isso vocês se uniram, e aí cada um capitaneia um projeto, né? Ou De mais. acordo com a expertise, né? A gente E como que é isso, né? Para não engessar, enfim, né? Esse processo no Brasil todo, né? Interiorização. a gente tem, cada projeto tem o acompanhamento de um sócio, sempre. Né? O sócio sempre acompanha, porque também é bem diferente, né, de algumas empresas no mercado. Então, a gente faz questão disso. Então, tem ali sempre, em todo o projeto, um sócio acompanhando, às vezes mais de um, dependendo do porte do projeto. E além do sócio, tem um líder, né? E aí, um líder pode ser nosso, pode ser alguém que a gente traz porque tem uma especialidade. Então, por exemplo, a gente está entregando um projeto esse mês, né, para uma empresa francesa em São Paulo. E aí a gente trouxe a expertise de alguém que lidava diariamente com aquele problema que ele queria resolver, né? Então, por mais que tivesse o aporte do nosso time, o líder não foi da Cadar, né? Na verdade foi, né? Mas não Sim, era, sim. né, efetivo da Cadar. Então, são coisas que acabam fazendo com que essa flexibilidade e essa forma de trabalhar ajudam bastante, né? E tem empresas que não tem isso, né? Que o líder sempre é alguém da empresa. Só que, cara, a gente não consegue ter todo mundo e as pessoas que sabem de tudo são as melhores em tudo, né? Às vezes a gente tem que trazer alguém que entende mais daquilo, sabe mais daquilo do Uhum. que a gente. Então, por exemplo, pricing, né? É óbvio que a gente conhece de pricing, a gente, né, trabalha precificação, mas é óbvio que tem pessoas que Claro. sabem bastante de pricing e podem ajudar, né? Então a gente tem ali uns E eu acho três que essa com, é a né? beleza da É, consultoria, né? Dela poder ser modular, né? E poder exatamente. atender exatamente na dor, na expertise ali, né? Faz, enfim, né? Faz muita diferença. Agora, o ponto de vocês estarem ali na ponta, né? Acompanhando o projeto, tem um pouco a ver por conta da confiança, de vocês estarem ali acompanhando e gerando sempre cuidando para estreitar essa relação com o cliente, eles verem desse trabalho customizado, boutique e tal. É mais por isso, né? Também. Acho que tem uma questão de experiência, Uhum. né? Tem uma questão. Porque, assim, um projeto de consultoria, ele não se faz só do resultado dele. Ele se faz da garantia de que você vai ter alguém internamente que vai implementar, né? A consultoria é sempre um jogo de 50-50, né? 50 é o resultado do projeto, 50 é a capacidade do outro de absorver aquilo e de implementar o projeto. E o sócio, ele é muito importante nisso, né? De fazer com que o cliente crie esse interesse e dê esse direcionamento interno para fazer as coisas acontecerem. Acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é possibilitar continuidade de relacionamento, né? Então, se a gente olha para a nossa base de clientes, né, que contratou projetos esse ano, metade já eram clientes da Cadar, né? Já tinham feito algum projeto com a Cadar. Revenda. Não necessariamente no ano passado, né, mas já foram clientes antes, Uhum. né, da Cadar. Quando a gente olha para as vendas que a gente já fez para o ano que vem, né, é muito baseado nisso, né, nessa coisa de, pô, entreguei isso, já isso vai emendar numa outra necessidade,
Ou de, pô, entreguei isso para essa área, pô, tem uma outra área aqui que tem uma outra necessidade que eu acho que você tem condições de atender. E o sócio é muito importante nisso, né? De trazer essa experiência, né, que foi construída ao longo do tempo com o mercado, observar essas coisas e pensar nessa nova solução e imediatamente estar ali pronto para atender. E não necessariamente um consultor especialista tem esse olhar, né? Então, acho que o olhar do sócio, né, a capacidade do sócio, o diferencial que ele aporta, acaba muito indo nesse caminho, sabe? Engraçado, né? Eu lá na agência, eu fico tentando dar uma educada na gerência, assim, né? Para eles perceberem as oportunidades, né? De amplificar o projeto ou de revenda e tal. E claro, né? Aos poucos eles vão, né? Ganhando esse tino. Mas é muito da gente, né? É do Sim. dono do negócio mesmo, de estar ali, cara, acho que. E às vezes a comissão não é de vender, é tipo assim, cara, podia fazer uma coisa muito mais Sim. legal, podia ampliar isso aqui, você vai ter um olhar muito mais profundo, vai ser muito mais eficiente para você. A gente fica um pouco naquela dor ali de, puxa, podia ser ainda melhor, né? Vem, acredita em mim, né? É aquilo, né? O Foto estava conversando com um dos meus sócios outro dia, ele fala assim, não, mano, esse final de semana eu não trabalhei, né? Aí ele falando, né? Aí eu falei assim, você tem certeza que em nenhum momento você não pensou em alguma coisa para a empresa? Ele falou assim, não, eu pensei que eu tinha que resolver isso. Então, a sua cabeça está trabalhando, né, no negócio. Eu acho que o ponto é esse, né? O olhar do sócio e o olhar de sócio é um olhar de melhoria contínua do próprio negócio. Contínua. E quando você pensa em melhorar sempre alguma atividade, quando você olha outras coisas, você também acaba visualizando formas de melhorar aquilo, né? Então é um treinamento mental que acaba acontecendo, né, com o empreendedor. E é natural, por exemplo, entre conversas, né, entre empreendedores, o cara falando assim, pô, mas por que você não faz tal coisa? Aí, tipo, pô, mas você nem é do mercado da pessoa, você não sabe nada. Exato. Mas é porque o seu olhar e o seu mental, né, a sua capacidade mental está tão voltada para fazer coisas evoluírem que você acaba dando pitaco no negócio dos outros com Por isso qualidade, que eu acho que de fim de né? semana você não, assim, não é nem só de pensar o que você tem que fazer, é tipo assim, cara, você tá conversando com alguém, você tá fazendo um Sim. networking não sei o quê, aí daquele vai vir outra coisa, aí você já tá. É isso, tá o tempo inteiro ali, né? Eu Pensando. vou lá, tipo, às vezes eu tenho uma ideia, eu vou pegar meu celular, aí eu me gravo uma mensagem para ouvir na segunda-feira. Verizo, pensar nisso. Eu anoto também, tem meu bloquinho de nota, eu anoto total, total. Tem como, né, cara? A gente fica ali meio que respirando aquilo, né? E é muito doido, porque eu tenho uma amiga que o marido dela faz processo de Power Mind e tal, com empresários. Cara, toda vez que eu vou na casa dela, dando a falar de empresa, de não sei o quê, eu fico, cara, que saco, né? Desculpa. Tipo assim, a gente chega aqui e o assunto vira um só. Ai, pô, Grazi, mas todo mundo adora, eu adoro, você adora. Aí não tem como, né? Sim. Assim, a gente fica assim, meio que, cara, as pessoas em volta, né? A gente fica meio. Eu acho que o que acaba sendo difícil nesses momentos são as pessoas que não são empresários, né? Eles ficam tipo, pô, Ai, esse que pessoal. saco. Não Teve uma vez, relaxa. teve uma vez que a gente estava almoçando num cliente lá em Fortaleza. E aí, tipo, saiu pra almoçar, saiu da atividade e foi almoçar, né? E aí, de repente, tipo, pô, a gente podia fazer tal coisa, né? Aí você, pô, vocês não param de pensar, não? Mas é tipo isso, né? Acho que a gente se vicia um pouco em refletir, em pensar em coisas melhores, em melhorias e avanços. Isso eu acho que tem pontos positivos, acho que tem pontos negativos de dificuldade Quando de o ligar, excesso, dormir. Mas é isso, né? Tipo, ontem eu tava terminando um relatório, né? Aí depois de enviar para o cliente, e aí você vai deitar, você não dorme imediatamente, né? Tem que fazer um processo ali, né? Pra dar uma relaxar. relaxada. Aí eu fiquei jogando um pouquinho no celular, aí depois fui dormir. Então é por aí, né? Ou então ler um capítulo de um livro para depois dormir. Então você tem que gerar uma desconexão, uma quebra, pelo menos no meu caso. É, Senão acaba ficando ficando atropelado, atropelado né? ali. E eu acho que no fim tem um pouco a ver com isso que você trouxe antes, da questão de você tentar garantir que o cliente implemente aquela estratégia, né? Aquele cenário que você trouxe para ele tomar uma decisão. Eu acho que isso é uma das principais dores de uma consultoria, né? Sim. Assim, eu ano passado prestei consultoria também para uma agência que era justamente para desenhar uma área deles, uma área de planejamento, e eu também desenhei toda a operação e processo de todas as áreas que comportavam aquele marketing ali, né? Desde mídia, criação, planejamento, tal, não sei o quê. Cara, eu fiquei 6 meses com eles e fazendo, né, tentando fazer com que os processos e tudo a cadeia até o final fizesse sentido. Não Sim. só
contratar as pessoas e desenhar, né, Exatamente. uma área só. Para que de fato você veja o resultado, né? E aí eu consegui, foi legal. Ótimo. Mas assim, eu acho que é uma das maiores dores, né? Assim, eu quase que assim, cara, eu prefiro ficar aqui um mês a mais por minha conta para ver isso acontecer. Como que é para você, né? Assim, ainda mais que você falou, pô, 50% tá na mão do líder, né, de quem me contratou, e 50% tá na nossa. Então, como que você vê no sentido dessa frustração, quais são os maiores desafios, assim, né, de conseguir? Eu acho que eu já sofri mais, assim, né? Eu acho que quando eu era mais novo eu Era sofria mais. melhor se amadurecer, né, Leonardo? Exatamente. Acho que os cabelos brancos vão trazendo alguma maturidade nesse sentido. Mas, assim, acho que no início eu ficava muito preocupado, né, da pessoa ali implementar e etc. Só que eu acho que eu fui criando esse distanciamento e também a confiança para falar a verdade, assim, né? Tipo, semana passada eu enviei uma mensagem para um gerente de um cliente, assim, olha, cara, acho que fulano, Beltrano e Ciclano querem bastante que a coisa aconteça, mas eu acho que tem pessoas na sua equipe que não querem. Não citei quem são as pessoas, mas acho que tem pessoas na sua equipe que não querem. Então você tem que entender, acho que você tem que mapear isso e saber que você tem que trabalhar de maneira diferente com cada pessoa para fazer que o projeto seja implementado, né? Eu obviamente o Leonardo de 23 anos, né? Iniciando no mercado de consultoria, eu acho que ele não teria a condição de fazer uma fala dessa para um gerente, para um diretor de uma empresa. Mas o Leonardo de 42 tem, né? E eu acho que é isso. A gente acaba criando também os mecanismos para fazer as coisas acontecerem, né? E aí quando o cliente, o projeto, né, dá certo, quando o cliente ganha um prêmio, né? Quando gera um resultado, né? Em geral, a primeira pessoa que ele conta, né? Depois da equipe é a gente. Eu acho que isso também é bom, né? E é isso. A gente tem a consciência de que nem todo projeto vai dar certo, né? Apesar da nossa taxa de sucesso ser muito alta, a gente tem consciência que nem todo mundo vai implementar, mas a gente também tem a convicção que a gente não é o gerente, né? O nosso mandato é de consultor. O mandato de gerência, né, de fazer a execução, né, acontecer, né? Que acaba que a consultoria entra muito na lógica da gerência, né? Muito menos na lógica da diretoria Sim, e muito que mais na vai lógica da gerência. operacionalizar, né? É, a diretoria tem esse papel, né? O C-Level, o diretor, de mostrar o caminho, né? E a consultoria, ela tem, tá, o caminho é esse, mas é assim que se faz, né? Então, né, então parte de uma ideia do diretor para uma execução do gerente, do coordenador, Deve ser mais e desafiador por em aí. casos que o diretor encomenda e aí o Isso. gerente entra no meio do caminho. É, Aí, exatamente. Então acaba que toda a entrega de consultoria ela tem que fazer muito mais sentido para o gerente, né? Porque a direção ali, né, que a empresa vai tomar, seja do C-Level, seja do diretor, ela é uma premissa do projeto. Mas o que vai ser executado, vai ser colocado em prática em geral, vai ser para um gerente, para um coordenador e pelo time. Então, esse papel de gerência ali, né, é da empresa. Então, a gente tem que separar bastante, né, essas duas coisas. Porque quando você começa a assumir o papel de gerência, aí você perde se a mão. perde, Você perde a total. mão, aí você quer fazer de tudo para a coisa ser implementada, aí você às vezes perde a lógica, né, do Uhum. que E dos foi, papéis, né, dos papéis né? estabelecidos. Então, é importante a gente ter essa clareza e estabelecer esse limite, esse muro. Né? Esse muro é importante. E eu acho que no papel no âmbito da gerência ali, do operacional de um time, passa, pelo menos eu vivi isso, assim, passa pelo, cara, que bom que você tá aqui, vai me ajudar. E aí quase que confunde um pouco o seu papel de querer que você entre em todas as rotinas, você vire um Sim, funcionário, e ao mesmo tempo, tipo, cara, eu preciso te dar as ferramentas aqui, eu não, porque no final você também começa a fazer por. E não é isso, você precisa exatamente. pegar, né? E aí estabelecer o tempo todo esse nível de profissionais que são, né, não tão maduros, né? É um desafio também, né? Você tá sempre ali mostrando, cara, o que que é o certo aqui para que isso aconteça, né? Exatamente. Não, mesmo que De quando a gente papéis, vai montar algo para o cliente, né? Por exemplo, pegar assim, eu preciso montar um BP, né? Um Uhum. projeto. Né? A gente vai montar, né? Mas assim, qual é a sua lógica mental? Qual é o seu estilo de apresentação? Qual é a sua forma de levar isso à frente? Uhum. Tem que ter a visão da pessoa que vai aplicar Claro, depois. claro. Então, mesmo quando a gente cria uma ferramenta, por exemplo, a gente está fazendo agora uma ferramenta
de simulação de cenário de orçamento, né? Criando ali, né, uma ferramenta para um cliente. Mas qual é a sua lógica de preenchimento? Qual é o seu processo, né, de execução? Qual os momentos que você vai mostrar isso internamente? Quais épocas? Né? Se isso não tiver integrado a essa ferramenta que a gente está criando, não vai fazer sentido. Uhum. Né? Então, mesmo quando a gente está criando algo que vai ser de dia a dia, né, baseado em dados, mas vai ser de dia a dia para a empresa, ela tem um olhar que precisa ser interno, até porque a aplicação é do próprio negócio. Sim, total. E aí, a gente tava falando, né? Tem um pouco desse jogo, né? De 50-50 das responsabilidades. E a gente vê que tem muito impacto de jogo político. Porque é da natureza de uma Humano. empresa, né? E cara, né, enfim, tava lá, Globo, Ambev. Cara, jogo político é o que move as Sim. corporações, assim, né? Pra você. E, cara, faz parte, é relacionamento ali e tal. E às vezes tem as forças ocultas também, que é isso, cara. Tem um querendo e tem 30 não querendo, né? Então, como que é esse desafio também no aspecto da consultoria para vocês, enfim, e como que você vê maneiras, né, de conduzir isso, né? Assim, é o que eu estava dando um treinamento de vendas complexas na quinta-feira passada, e eu falei exatamente sobre isso, né? Estava contando um caso de que chega às vezes a gente está fazendo negociação comercial, e aí chega naquele momento assim, olha, o projeto está tudo certo, mas eu queria que você viesse aqui para tomar um café. E aí, de repentemente, surge aquela agenda oculta, né? Para você resolver. E acaba que o nosso trabalho tem muito disso, né? De tipo, ó, eu contratei o projeto, mas eu preciso te contar um contexto. Então, assim, isso acontece, sei lá, 60% das vezes, né? E faz parte, eu acho que, das relações humanas, é do tipo de trabalho que a gente faz, são empresas muito grandes, né? Então, é o que eu falei, assim, hoje a empresa que fatura menos dentro do nosso portfólio fatura 100 milhões, né? Então, acaba que a gente lida, né, com organizações globais, organizações muito grandes, que, cara, tem agendas, né, outras, né? Tem a pessoa que está querendo ser promovida, tem a pessoa que precisa daquele projeto implementado mais rápido para bater uma meta e ganhar um bônus, tem aquela pessoa que está precisando provar um ponto internamente, tem aquela pessoa que ela já criou uma estratégia e só está querendo o dado para validar a estratégia dela, às vezes ela se decepciona, mas tem essa pessoa também, né? Acabou de acontecer E isso recentemente. às vezes, cara, isso às vezes bate numa questão de cultura. Né? Tipo, eu Sim, tava conversando, essa conversa com o cara do iFood que eu tava tendo mais cedo, foi muito sobre isso. Ele falou assim, cara, eu tentei um processo de otimizar o supply chain aqui numa empresa de cultura tradicional, sim. né, de eletrodoméstico branco, linha branca, e aí ele foi para iFood. E aí ele falou, cara, um projeto que eu fiquei lá anos tentando provar, mostrar que a gente ia ter uma distribuição melhor, ia ter toda uma cadeia muito mais eficiente, e no iFood eu implementei em 6 meses, em 5 estados. Tipo assim, cara, em 6 meses. Aí, beleza, validou, ajustou, não sei o que, não funcionou, vamos desescalar. Assim, muitas vezes a cultura, a pessoa tá ali tentando, mas, cara, nem uma questão de um jogo, mega jogo, política, porque, cara, não é daquela essência, né? É mais difícil mesmo. E da mesma forma, se ele tivesse. O iFood não, porque o iFood é uma empresa que tem uma estrutura grande, assim, mas às vezes você vai numa empresa. Da mesma forma, uma empresa burocrática, você tem mais respaldo para implementar projetos de processo, projetos de compliance, que você provavelmente teria dificuldade numa startup. Então, são coisas que cada ambiente é uma cultura, cada empresa é um mundo muito diferente, muito diverso. Cada segmento tem o seu vocabulário, tem um letramento. Então, a gente que trabalha muito em indústria de base, setor financeiro, agronegócio, né, telecomunicações, em cada negócio, agências de fomento, em cada negócio desse é um linguajar diferente, né? E você tem agendas diferentes que surgem de cada situação dessa. Então, eu entendo que a gente tem que absorver. Eu acho que para toda empresa que trabalha com consultoria, tem que botar uma margem de risco ali de algo disso para aparecer,
né? Então tem que estar na sua margem de projeto, desvios de caminho, né? Por conta de questões políticas. E entender que a trincheira, né? A trincheira interna política, né? Esse jogo político interno, ele também é muito importante para o sucesso, né? Às vezes você faz algo que não necessariamente está programado no projeto para viabilizar a implementação dele, né? E você tem que ter essa liberdade, você tem que ter esse jogo de cintura para fazer isso acontecer, né? Então, é óbvio que existe o escopo, e o escopo ele balizou, né, a entrega, balizou a formação de preço do projeto e por aí vai, né? Mas às vezes para garantir a implementação, o sucesso, algo que vai alavancar novas vendas, né? Novas oportunidades dentro daquela empresa, você precisa acolher, né, essas agendas que surgem. Então, eu vejo como natural, assim. É óbvio que não dá para fazer qualquer coisa, é óbvio que não é para ter prejuízo por causa do cliente, mas eu acho que a gente tem que ter a mente aberta, assim. Ainda mais com a mentalidade de crescimento como a gente tem, né? A gente não é uma empresa uma consultoria que mantém, né? A ideia seja só manter o lifestyle dos sócios, né? Ela é uma empresa que a gente quer que ela cresça, que ela se torne uma empresa maior, que ela esteja presente em outros estados, que ela esteja presente futuramente em outros países. E para isso a gente tem que ter, né, essa capacidade de absorver essas coisas que acabam acontecendo ao meio do caminho do E é projeto. natural da natureza do seu serviço, Sim. né? Acho que faz parte, assim. E o que que você entende que ao mesmo tempo, é um dos maiores desafios dessa implementação, né? Assim, você acha que aonde geralmente esses tomadores de decisão pecam? É no timing, né? Aonde você vê que às vezes eles pecam em não conseguir viabilizar a implementação, né? Não conhecer o terreno de verdade, acho que é um ponto principal, assim. Acho que muitas pessoas conhecem das suas áreas, mas não necessariamente conhecem da sua empresa, né? Eu vejo que muitas pessoas nas empresas não circulam nas outras áreas, nos outros departamentos, não entendem como os outros departamentos funcionam. E tudo que você vai implementar vai impactar alguém, né? E você não necessariamente mapeou, né, como o outro vai sentir, como o outro vai responder, não comprou, né? Não incluiu essa pessoa no processo, isso gera consequências. Outro ponto grande, assim, não aprender durante o projeto, né? Em geral, as empresas trazem coisas muito difíceis de serem realizadas para a gente, né? Tem coisas que são de rotina, obviamente, mas tem coisas que são difíceis que ela não consegue fazer sozinha. E se ela não consegue fazer sozinha, em geral, ela não sabe completamente sobre aquilo, né? E não necessariamente elas aproveitam esse período de projeto para aprender sobre o assunto, aprender sobre aquelas questões. Porque aquilo, por mais que ela tenha sido convencida, não necessariamente ela é capaz de convencer o outro. Uhum. Então, isso acho que é um ponto importante também. Ego, né, acho que está presente na maior parte dos problemas da humanidade, e não é diferente nos processos de implementação de E às projetos. vezes não só na implementação, mas de tomada de Tomada de decisão, decisão também. né? Porque no fim é isso, né? O que que a consultoria te trouxe? Uma tomada de decisão, né? É. Vai E, implementar, e não acho vai, ou é por que outro caminho? e acho a questão do custo afundado. Você saber lidar também com o custo afundado. Porque às vezes você tomou a decisão errada e você foi para o caminho errado, né? E eu falei assim, cara, beleza, eu já tomei uma decisão errada anteriormente. E se você manter aquele curso, vai te gerar mais custos, né? E você pode criar um caminho novo de sucesso, ao invés de continuar no caminho de erro, ou um caminho limitado. Às vezes nem foi um erro, mas é um caminho de não potencial, né? De crescimento, de evolução. E acho que isso também limita muito, né? Tipo, casei com a ferramenta, no sistema tal, pô, não tá me entregando nada, mas eu, tipo, cara, vários Estamos clientes que têm esse acostumados. problema, né? Porque agora eu já botei tantos mil reais nessa ferramenta, não vou mudar para uma que realmente eu precise. Assim, pô, tudo bem, continua E não fica, fazendo. sempre tem a dúvida se vai ser uma diferença de 80% ou se é uma diferença ali de 15%. Então vou ficar com essa aqui mesmo, porque sempre tem essa Exatamente, dúvida, né? exatamente. Então, isso são coisas que acabam. Acho que os quatro principais problemas acho que são isso. Óbvio que tem outros problemas, mas esses quatro aí eu acho que ocupam aí 90% dos casos de insucesso de implementação. E eu imagino que hoje, assim, vocês estejam vivendo uma dinâmica nova, né, com a chegada da IA, porque Ah, sim.
agora, né? Nossa, ontem, não sei se você acompanhou esse rolê, mas assim, eu fui entrar no chat GPT, não Ah, tá tá funcionando. funcionando. Falei, cara, mas o meu histórico tá lá. Mesmo se eu for pro Gemini, se eu for pra outro, tipo, cara, a minha conversa já tá lá há meses, eu preciso seguir com essa conversa. Que desespero, né? A gente Sim. ficou realmente como uma rede social, né? A gente ficou muito, né, enfim, debilitado, porque a gente precisa, depende, assim, uma loucura. A forma como a relação que a gente cria, né? É, Claro que eu podia começar tudo do zero e depois eu conseguia até entrar. Mas, assim, a verdade é que ela tá aí, né? Assim, vocês são a prova de que a força dessa transformação digital, né? Então ela vem para contribuir com essa transformação, mas ela também chega num nível ali que ela pode, né, trazer alguns desvios. Então, como que você vê que mudou a dinâmica do DNA mesmo de uma consultoria, né? Agora sim. com essa ferramenta, né? Acho que tem dois pontos, assim. Acho que tem um ponto do entendimento que, vamos lá, né? A IA, ela é uma tecnologia, seja generativa, seja preditiva, seja conversacional, né? O tipo de inteligência, ela carece de contexto, né? A inteligência contextual da inteligência artificial hoje, ela é muito baixa. Então, o primeiro ponto se você não aportar contexto, não adianta de nada. Então acho que e aí eu volto para o que a gente valoriza, né? A gente é bom de botar problemas em algo entendível, compreensível, né? E a inteligência contextual ela é fundamental para isso acontecer, né? Então, para mim, cada vez mais o trabalho de consultoria vai estar voltado para isso, né? Aportar experiência, aportar visão de como um problema pode ser estruturado para talvez ele ser automatizado, talvez ele tenha um aporte de inteligência artificial no futuro. Acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto é a própria limitação técnica das IAs, né? Elas ainda não têm a capacidade de entregar um, um trabalho acabado, né? Uma estrutura acabada. Tanto que a gente tem vários problemas em empresas, né, de mau uso de IA, né, com relação a isso. Então, ontem mesmo, né, estava fazendo ali um troço de categorização, né, de ontem à noite. E aí um rapaz falou, não, pô, faz na IA. Eu falei assim, cara, não vai sair direito. Uhum. Aí eu falei, não, vai sair sim. Cara, não vai. Confia em mim. E aí, tipo, foi lá, tudo bem, eu vou fazer um teste porque você pediu, né? Aí fui lá e mandei, tá vendo? Olha só. Tipo, aí tem 60%, 70% ainda de erro na categorização. Então, quanto você. Por quê? Porque a categorização ela exige um nível de contextualização, né? Um copo ele não é um copo para todo mundo, né? Aqui para gente ele é só uma ferramenta para a gente continuar conversando, né? Aqui ele não é um insumo direto, né? Para uma empresa que fabrica copos ele é o resultado final de um trabalho, né? Para uma empresa de um buffet, né? Ele uma amostra do tipo de qualidade de conforto que ela entrega né, Uhum. por um cliente. Então, um produto ele não é categorizado da mesma forma em todo lugar. Né? Ele necessita de um contexto para ser categorizado. Então, as pessoas têm dificuldades de estabelecer essas referências. Né? Não, é óbvio que a ferramenta sabe categorizar, mas ela vai categorizar em que termos? Né? Com que característica, com que intencionalidade. Então, se você não trouxer contexto, você não vai usar bem, né? Não vai produzir o resultado esperado. E a outra questão é a velocidade, né? A pessoa, ela foi lá, fez uma pesquisa e gerou um relatório, sei lá, de 70 páginas, porque a IA vasculhou. Tudo bem, mas assim, a IA usou qualquer fonte de informação para produzir essas 70 páginas, né? É, onde é que estão os cheques de veracidade, onde é que estão os cheques, né, dessa informação. No seu caso, deve Então, estar o trabalho de campo, né? exatamente. Então, eu vejo que a IA, no nosso caso, onde ela tem nos ajudado muito, eu fiz a pesquisa, eu gerei a base informacional, eu estruturei a base informacional e eu estabeleci o contexto analítico que ela vai trabalhar. E aí, a partir disso, ela consegue me gerar um resultado rápido. Então, ela vai cuspir gráfico, ela vai fazer, tipo. Mas depois, quando eu for transformar Totalmente isso. operacional. Exatamente. Mas quando eu for transformar isso em algo entendível para conversar com você,
Eu tenho que entender o seu modelo mental para montar uma apresentação. Então, não é qualquer apresentação que serve. Porque no seu caso a narrativa é muito importante, né? Exatamente. Então, não é só jogar lá no Gama que vai sair uma apresentação e que eu vou poder apresentar para a Grazi. E não é isso. Não vai dar certo. Eu tenho que parar ali, olhar tudo aquilo que foi gerado. Qual é a melhor narrativa? Qual é o melhor storytelling? Qual é a melhor estrutura, né, de passar essa mensagem? O que se conecta Eu mais vou com a usar. sua cultura? Exatamente. Eu vou fazer. Onde é que eu ensino uma imagem para passar um tom, né, específico, né, para jogar já o contexto mental cognitivo da pessoa, para compreender, que a pessoa olhe aquele gráfico e entenda no sentido que eu quero passar. E a inteligência não vai fazer isso, né? Eu acho que o ponto do trabalho da gente, né, quanto consultoria, né, e quanto especialista em dados, é isso, né? Eu modelar, eu pesquisar, eu estruturar as bases, eu usar isso como um recurso para a parte chata, né? Peneirar, né? Organizar, cuspir gráficos, né? Cuspir Não, tendências, concatena todas as informações muito melhor né? que a gente, né? Vai juntar aquilo Concatenar e por aí vai. Mas depois, quando eu vou traduzir isso para também passar para uma pessoa e trazer o sentido daquele dado, não vai ser uma IA que vai estar fazendo apresentação para o cliente de 10 bilhões, 50 bilhões, 60 bilhões de euros de faturamento, né? É você. Então você tem que saber falar sobre aquilo. E eu acho que tem uma Então, coisa isso ainda também é mais importante. desafiadora no seu caso, que é tipo assim, disso que a gente tava falando, né? Quando você vai apresentar um projeto e tal, um relatório, cara, tem todo um contexto ali de relacionamento, de confiança, do jogo político, da cultura e tal, que no fim é como você traduz aquilo tudo e você, né, inspira, né, engaja as pessoas naquela proposta, naquele projeto, Sim. enfim, do que efetivamente um número ali, né? Porque uma análise Exatamente. de dados é muito mais sobre como você analisa aí, né, e concatena ali todas as informações, bate, né, compara e tal, e traz os insights realmente valiosos e o direcional, né, da estratégia para uma tomada de decisão, do que a operacionalização em si. Então, eu acho que essa leitura de relação ali, ainda mais em grandes corporações, é trunfo, né? Exatamente. É aquilo, assim, eu falo que usar IA livremente, com todo respeito aos estagiários da própria Cadar, é tipo um estagiário que tem uma semana de empresa. É o trabalho que a IA faz hoje no nível do tipo de análise que a gente executa na empresa, né? Executa na Cadar. Então, se você não tiver um trabalho de modelagem bem feito, se você não tiver o trabalho, né, de estabelecimento dessas bases informacionais confiáveis antes, né, bem estruturadas e organizadas, você vai tirar muito pouco uso, né, disso. Agora, cara, aumenta muito a velocidade quando você fez esse trabalho antes, né? Porque é isso, né? Aquele trabalho ali, né, de organização da informação e de fazer aquela visão primária, putz, isso aí é absurdo, né? Isso aí ajuda demais. Mas é aquilo, assim. Eu acho que as empresas, as pessoas das empresas ainda estão aprendendo bastante como se relacionar com isso. Eu vejo as pessoas usando de maneira muito indiscriminada, né? Eu estou conversando, eu estou pedindo conselhos. Aqui o operador faz. Para IA de como fazer isso, né? E é isso, acho que o contexto. É óbvio que tem mercados e mercados, né? Acho que, por exemplo, não sei tal código. Cara, é mais fácil perguntar para uma IA, né? Sim. Agora, tipo, preciso expandir para o mercado de Minas Gerais. Quais são os principais drivers do mercado de Minas Gerais? Putz, dificilmente vai vir um resultado confiável. Vai vir algum resultado, vai vir alguma direção. Mas aprofundado, com amplitude de visão, né, que é um outro aspecto que a IA tem dificuldade, né, de estabelecer diferentes pontos de vista numa mesma análise. Né? Em geral, ela vai numa reta só. Né? Então, são coisas que, se você não tomar cuidado, você vai usar mal e vai perder dinheiro. Né? Eu tive no HSM, sabe? Aquele evento para liderança, gestão e tal, tem uns 15 dias lá em São Paulo. E aí, uma das coisas que me impactaram, assim, foi uma palestra que o cara falou assim: cara, a gente hoje está vivendo uma dicotomia que as pessoas têm um pouco mais de preguiça de se aprofundar nas coisas,
tanto que nas redes sociais que a gente mais vê, né? Enfim, Sim. tudo bem superficial e tal, né? Aquela coisa de os vídeos curtos, a coisa toda muito rápida, muito mastigado, para você não ter que se aprofundar em nada. E a gente com a IA tá acelerando uma produtividade ao mesmo tempo, né? Cara, a gente quer muita produtividade e tal. Então, a gente sabe que só mastigar os dados, ela não vai te dar uma profundidade, né? Ela vai te dar. A produtividade é impactada se você Sim. só ficar nessa superfície. Então, no fim, a gente exige uma profundidade aqui, né? Que a IA vai te trazer uma aceleração, né? Uma velocidade. Mas se você não conseguir aprofundar e usar ela como uma ferramenta, na verdade, né? Que possa te acelerar a sua visão, todos os aspectos que você precisa trazer para uma. Né, para uma tomar decisão, para qualquer, no sentido de que você esteja ali desenvolvendo, fica muito aquém do que você pode usar Sim. no fim, do que você pode aproveitar no fim, né? A gente tem... Na Cadara a gente usa muito pouco a palavra produtividade, tá? E a gente usa bastante uma palavra que é mais importante, que é resultado. Uhum. E acho que o ponto principal hoje que eu vejo nas empresas é isso. Há uma grande busca por produtividade, mas um olhar menos urgente para o resultado. Verdade, uma coisa deve vir antes da outra, né? Exatamente. Total. E exatamente. A busca pelo resultado vem antes da busca pela produtividade. O Total. importante é o resultado, né? O importante é atingir metas, é atingir objetivos, é ocupar espaços, né? É fazer o cliente comprar, né? É economizar ou ter os melhores negócios quando você compra. Esse é o objetivo. Não é fazer um processo de compra mais rápido, mas que gere prejuízo. Não faz sentido isso, né? Então, muitas das vezes a Ou gente... isso por si só, né? Isso por si só não se basta. Exato. Então, o objetivo primário tem que continuar sendo o resultado. Se ele puder vir por meio de uma produtividade mais alta, ótimo. Se ele não puder vir por uma produtividade mais alta, ele não serve. Porque não necessariamente produtividade é eficiência. Sim. Né? Eu acho que é isso. O resultado busca, na verdade, essa eficiência de tudo, né? De toda essa cadeia. Nem toda produtividade é eficaz, né? Exato. Ela produz o que precisa ser produzido, né? É isso, Da assim. forma que tem que ser produzida. Então, o ponto eu acho que é esse, assim, acho que há muita discussão sobre produtividade, muito mais discussões do que havia antes, e eu vejo uma discussão menor sobre resultados, sobre atingimento de objetivos, sobre realmente fazer entregas que tenham valor para o outro, né? Então, que tenham valor para o cliente, que tenham valor para o seu colega de trabalho, né? Então, eu vejo que tem um esvaziamento de algumas discussões. E eu acho que o outro ponto que está dentro do que você falou quanto mais a gente acelera as coisas, mais reduzida a nossa capacidade crítica. Então, Verdade, não dá tempo, né? Eu aceito muito fácil o que o outro está dizendo, né? Então, eu vou para Pô, eu não escuto audiobook, né, audiolivro, assim, eu não sou uma pessoa... Não é isso. Eu falo assim, mas por quê? Porque, assim, eu odeio que alguém conduza para mim a minha forma de pensar, né? E cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua velocidade para pensar sobre uma determinada coisa, né? E acho que a gente vai nisso, a gente vai se atropelando e todo mundo vai se atropelando. Eu não critico devidamente o seu trabalho, você não critica devidamente o meu trabalho, e no final tá todo mundo fazendo um trabalho medíocre. E aí fica difícil, sabe? E no fim, essa consultoria, né, é o que você falou ali, toda essa jornada, essa experiência até com os parceiros, né? Você falou, cara, você tinha me contado no off, cara, eu tenho aqui um ex-CDO de um banco importante, CDO de Chief of Data, né? Tem um diretor de logística de uma grande rede varejista e tal. Então, cara, e todo esse legado, toda essa jornada que o cara tem, assim, ele traz um olhar muito importante, né? Ainda mais desse cruzamento de diferentes pontos de vista. Então, é difícil mesmo, né? Ainda mais uma consultoria, algo que é tão boutique, Sim. você conseguir trazer isso com essa refino que a IA, né, Eu tive uma discussão no cliente que foi totalmente assim, tá? Provavelmente se a pessoa ouvir esse nosso podcast, espero que escute, ela vai lembrar dessa discussão. A gente estava numa discussão ali sobre um termo, sobre o que significava, o que deveria ser os indicadores. Eu assim, não, mas o Gemini disse que tem que ser tal coisa. Aí eu olhei para ele assim, e daí? O Gemini tem quantos anos fazendo projeto?
dessa natureza aqui nessa empresa, né? Aí todo mundo ficou olhando, porque, tipo, depois de falar do Gemini, eu falei, não, e daí? Como é que você comprova que tem que ser esse indicador aí? Né? Que argumento você tem além do Gemini? A pessoa não tem o conteúdo, né? A pessoa não tem o saber, né? Porque antes de ter inteligência, antes de ter o valor, tem que conhecer, né? Tem que saber. A pessoa não tem esse saber. E aí ela fica tipo, tá, o Gemini disse, beleza, mas e daí? O que isso quer dizer? outro Nada. dia, Entendeu? No final do dia. eu tava num painel que rolou muita discussão, assim, de como vai ser esse futuro, né? Porque, no fim, a gente sabe que para você conseguir extrair o melhor da IA, você precisa travar uma conversa ali. E a conversa você precisa. Por quê? Porque ela precisa de insumos, né? Isso. Então, é muito importante que todo o seu repertório possa ajudar a construir todo esse insumo para a conversa ser de altíssimo nível. Mas se esses nossos novos, né, profissionais estão ali sempre recorrendo a ela, qual é a experiência, tudo que ele vai agregar de trabalho de chão de fábrica mesmo, para poder trazer os insumos e tal. Então, é uma dicotomia também, Sim. né, do quanto que a gente consegue trabalhar esses novos profissionais para ter as suas próprias experiências, suas, né, com trabalhos às vezes mais operacionais, porque no fim você vai ter que alimentar alguém para ter essa visão do que de fato vai, né, ser uma dor, um ruído ali. Exatamente. Tanto que o pessoal fala que uma das profissões do futuro é o treinador da IA, né? Porque vai acabar, hoje a IA é o uso do nosso conhecimento, né? Sim. Mas se vê no futuro que a gente vai poder aportar pouco conhecimento para IA e vai precisar de gente com conhecimento para Por que eu sofri? fazer esse desenvolvimento. Eu não ia ter cara, eu tenho um contexto com essa minha conversa da IA de meses. Porra, eu vou dar um super contexto de três páginas para IA para fazer uma análise nova, mas, cara, não tem compara Sim. com os 6 meses. Então, assim, imagina com uma vida, né, de trabalho, né, enfim, uma experiência, né, enfim. Agora, pensando nos parceiros, né, quando você eles têm muito a ver com a expertise e da experiência que eles têm nos seus segmentos ali, ou, né, especificamente numa técnica, numa operação e tal, que ele pode contribuir. Pensando na Cadar como um negócio, assim, aonde você vê que essa parceria ela é mais estratégica? No sentido da pessoa ser mais técnica, ou ela ter mais relacionamentos, ou ela, né, é um cara mais estratégico? Onde você vê que ela agrega mais valor, né? No sentido de, às vezes, o cara tem mais influência. Assim, a gente tem parceiros com diferentes características, assim, tá? A gente tem, por exemplo, né, o Dudu, né, que esse ACDO que você falou. Uhum. Cara, ele tem um conhecimento sobre modelagem de dados e modelagem de soluções que, cara, são poucas pessoas que têm. Então, às vezes, a gente precisa dele até para discutir, né? Pô, tô pensando em fazer isso, faz sentido? Você faria dessa forma? Você faria diferente? Né? Ou quando a gente vai fazer assim, cara, eu tenho um projeto aqui que é de reformulação, né, de oferta comercial e eu estou precisando de alguém de pricing aqui para aportar um conhecimento específico. Né? Então, eu vou fazer a pesquisa, vou fazer o levantamento, ver o que precisa, mas depois vou ter que fazer uma sugestão de atuação. E não vai ser só mercado, não vai ser, né, só canal de distribuição, né? Vai ter também uma característica assim, tipo, quais bandas, como é que isso tem que estar exposto na proposta, qual é a relação isso, né, com o que a gente capturou no mercado, e aí a pessoa vai ter um aporte mais técnico. Ou tipo, eu vou fazer aqui uma pesquisa que eu vou ter que compreender o pensamento de uma alta liderança, né? E aí a pessoa não quer conversar, às vezes, com uma pessoa de muito jovem, né? Ou com um nível técnico ainda não tão maduro. E aí você aporta ali aquela experiência para fazer aquele diálogo, ter um diálogo de alto nível. A forma que fala faz diferença, né? Às vezes você traz alguém que consegue circular dentro daquele círculo, seja social, seja empresarial. Então, cada parceiro da Cadar está na Cadar por um motivo. E são coisas que a gente não consegue ter para todos os segmentos, né? A gente já trabalhou com vários segmentos da economia e tem diversos segmentos que a gente não fez projeto ainda e pretende fazer. E ter pessoas que tenham, né, esse background para a gente é importante. Então, eu vejo que os parceiros eles são fundamentais
nessa capilarização do nosso trabalho, né? De fazer com que esse trabalho seja melhor percebido, que a execução do projeto seja mais lisa, independente do tipo de necessidade que a gente tem. Então, se eu fosse colocar aqui qual é o principal objetivo, é ter menos fricção, né? Eu quero ter menos enrosco. Eu quero que o projeto aconteça de uma maneira mais suave e lisa possível do seu início à sua implementação. E aí, em geral, para isso que a gente chama um especialista de fora da empresa para atuar junto com a gente. Vários atributos, né, estratégicos ali, perfeito. E você comentou muito sobre o quanto que consultoria é mais importante, a profundidade, a intensidade do que um growth hacking, por exemplo. Sim. Como que isso se aplica efetivamente no seu processo de comercial mesmo, assim, indo mais agora para vendas, né, enfim. A nossa venda é muito consultiva e ela demora muito para acontecer, né? Por mais que a gente namoro ali de um por mais que a gente tempão. tenha vendas que duram um mês, 2 semanas, né? Assim, até 2 meses, que a gente vende com uma venda de curto prazo, venda rápida, na nossa Muito visão. rápida, mas não só para consultoria, para qualquer B2B. Exatamente. Os meses A tá gente tem lindo. vendas, depois a gente teve uma venda que demorou 3 anos para acontecer, né? Que foi construindo o projeto, e foi aqui, envia para o Canadá, e volta. Né? Não, fora que eu queria passar 50 cafés, né? Vamos tomar um café? Exatamente. Vamos tomar um café com o meu chefe. Não, vem aqui, Agora, vamos... apresenta, aí se apresenta para 10 níveis Cara, Erasmus. vai ter um aniversário hoje. Vamos lá, que eu quero te apresentar fulano. Pô, estratégia, vai ser fundamental. Vamos. Já vendi um projeto num aniversário na praia, aqui no Leblon. Cara, tem uma vez que eu recebi um telefone. Olha que loucura, a menina me procurou no WhatsApp falando assim: oi, tudo bem? Me sugeriram a The Makers num grupo de WhatsApp. Caraca, nossa, que legal, né? Que grupo? Um grupo sobre influência, não sei o que, marketing, tal, me falaram da The Makers, vamos conversar, vamos. Você pode ser hoje? Aí eu conversei com a pessoa hoje, mandei a proposta no dia seguinte, cedinho, ela aprovou. É isso aí. Falei, cara, que louco. Eu falei com uma amiga, ela falou assim, cara, raro, mas acontece. É isso. Falei, cara, que loucura. É isso, impossível, né? Tipo... mas o nosso ciclo é longo, né? E a nossa média para fechar um projeto varia, né? Cada ano varia, mas entre 6 e 8 meses, né? Na média. Até porque o teu ticket é alto, né? Exatamente. Ticket alto, muitas linhas de aprovação, às vezes tem que cavar orçamento. Então, é isso, assim, a gente precisa de profundidade na relação, a gente precisa gerar essa confiança. Não raro, por mais que a venda às vezes comece em outros pontos da empresa, eu como o executivo mais sênior tenho que me envolver diretamente naquelas conversas finais para a coisa ser executada e passar, né? Canetar, né? Aquela confiança, né, para o prospect, né? Para aquele demandante. Então, e assim, precisa de um nível de acabamento, né, a proposta, assim, acho que e a proposta tem muito do não ver, tem muito do não papel, né, do que você falou, da forma que você falou, da confiança que você falou, das suas experiências passadas fazendo aquilo, das alternativas que você passou para ele, a confiança de, pô, se eu mudar de rota, eu posso confiar nessa empresa que ela é capaz de mudar de rota também. Então, a nossa... E se ela me sugerir mudar de rota, né? Vai ter alguma fundamentação. Confio, né? Então, é aquilo, né, gente? Não raro também já chegou, olha, você quer fazer isso, mas eu acho que esse caminho que você está querendo fazer o projeto, eu posso até fazer, mas eu acho que não vai dar certo. Por causa disso, tem esse problema. Não, deve rolar muito isso. O que você precisa não é isso. Já aconteceu de eu falar assim, cara, o que você precisa não é isso. Várias vezes. Mas a pessoa... eu posso te indicar mas às vezes o ego atrapalha. Né? Quando você chega ali, tipo, o que você precisa não é isso, a pessoa... Você tem que saber falar isso também. Então, sim, né? Eu acho que por mais que a gente tenha uma taxa de conversão boa, né, pro tipo de negociação que a gente executa, a gente tem um funil muito, muito duro, né? Porque a gente acaba tendo que, sei lá, falar com mais de 120, 130 pessoas até ter uma proposta na mesa, né? Então, de iniciativas de conversa iniciadas até gerar uma proposta efetiva, a gente acaba tendo que conversar com muita gente. Nossa, mais de 100 pessoas é bastante. É um funil. Por mais que seja um projeto. Mas é isso, assim, né? Não, isso falando de cold call, né? Tá. De cold call.
Assim, então, a De prospecção funil de venda mesmo. é de funil de venda mesmo. Mas Então, você acha que é de quantos clientes? É tipo 20 para 1 de clientes. de ex-clientes, Não, de quantidade de clientes que no final você aborda, prospecta, para você efetivamente fechar. mais de 100. Para um projeto. Mas de proposta é bem menos. Uhum. Em geral, quando a gente apresenta uma proposta, a gente tem uma Tá taxa de mais fechamento alta. encaminhado. Né? Então, a nossa média histórica aí é próxima de 50%. Legal. Tem anos melhores, anos piores. Esse ano, até por conta das questões econômicas, a galera segurou mais a grana. Você Então, sentiu a esse ano no conversão... mercado Sim, sentir sim, também? sim. Então, a taxa de conversão caiu bem, assim, né? Perto dos 30%. Então, mas são contextos, né? Mesmo assim, para B2B é muito alto, né? Uhum. Então, a gente tem uma média de B2B depois de apresentação de propostas de 15% para empresas boas. Né? A gente está acima de 30%. Para a gente Tá ótimo. é um valor alto, é um percentual mais do dobro da média do mercado. Então, a gente tem uma proficiência, né, boa ali. Então, quando a gente chega ali numa solução para apresentar, em geral, a gente gera essa confiança para fechar o projeto. Mas é isso, é um trabalho que, na base, geração de autoridade, né, processos prospectivos, conversas, você faz muito para depois você ter, né? E essa parte não pode ser Negligenciada. negligenciada, porque essa qualificação é importante, porque quando chega ali naquela parte de apresentar a proposta até chegar ao final, a gente tem uma taxa de sucesso boa, então a gente precisa fazer esse processo inicial bem, para esse final ocorrer bem também. Então, sim, é muito menos uma estratégia agressiva e de falar com 5.000 pessoas ao mesmo tempo, muito mais uma boa construção para chegar E não ali é com escalar por boas. escalar, tanto que você foi aos poucos, né? Exatamente. E como que é o seu processo de criar esse relacionamento para esses ciclos longos, né? Porque acho que o relacionamento é uma ferramenta ali importantíssima. A Né? gente tem diferentes canais, né? Assim, acho que cada sócio e cada pessoa, né, também de mais sênior na empresa tem uma responsabilidade ali de criação de autoridade, né, de criação de uma imagem de confiabilidade. Eu acho que esse trabalho é um trabalho de ele não é de inbound, né, mas é um trabalho de branding, né? Podemos dizer assim, né? A gente tem todo o trabalho ligado a eventos, a participação, palestras, né? A aproximação com pessoas de influência de mercado que auxiliam na criação dessa imagem também, né? E dessa marca. Tem nossas próprias ações, né? De happy hour, café da manhã e etc., em que a gente se aproxima, né? Vocês promovem no Né, escritório? promovem, né, a gente acabou de realizar um em Porto Alegre no mês passado, né, a gente já fez em São Paulo, fez também, né, em Curitiba, Santa Catarina, em algumas cidades, então são ações também que geram essa aproximação, eventos de parceiro, né, em que a gente também vai lá, faz um corpo a corpo, então é um mercado em que ser visto é muito importante, mercado de consultoria, né? E é um mercado muito personalista, Uhum, né? total. Então não é só a imagem da Cadar, né? Mas as pessoas da Cadar têm que ter uma determinada imagem para gerar essa confiança. É muito mais na pessoa do que na marca, né? Então esse branding ele é empresarial, mas ele é pessoal também, né? Então todo o trabalho que a gente precisa fazer, né? É muito nessa construção, né? Então, quando a gente vai para um evento e, tipo, a maior felicidade que eu tenho é que eu vou pro evento, vou falar com uma pessoa e você, não, eu sei quem você é. Tipo, para mim isso é a melhor, é a Sim. melhor, é o melhor indicativo que eu tenho, né? Então, que mostra que a gente está ali fazendo isso de uma maneira minimamente aceitável para gerar, né, esse nível de autoridade. Teve uma vez que eu também fui fazer tipo, tava lá e tava fazendo uma apresentação de um projeto e eu falava para uma pessoa, não precisa, assim, eu acompanho o seu trabalho. Então são coisas que acabam e são construídas, né? E isso não é uma construção de um mês, 2 meses, né? Porque no mercado E nem de 2 anos, eu acho, exatamente. né? É uma história e você tem que a todo momento estar lembrando as pessoas dessa história, né?
Então, acredito que é sobre isso, assim. O nosso trabalho, né, quanto de atrativo, né, porque outbound já é uma outra coisa, né? Uhum. Essa coisa de você ir lá, né, e catar, né, vai ter um time focado, né, com um IPC Vocês têm time e colocado. também tem um relacionamento que vocês criam como sócios, Exatamente, né? Vocês fazem as exatamente, duas frentes. exatamente. Então, são coisas que, né, e para quem quer crescer, vai precisar atacar nas três frentes, né? Hum. Tem o inbound, né? Vai ter que produzir conteúdo, né? Vai ter que ter ali, né, um motion, né, de divulgação, né, e por aí vai. Tem uma construção de autoridade, tem esse corpo a corpo dos sócios, né, e tem que ter também Área comercial. essa área, né, de fazer ali, né, um trabalho mais frio no LinkedIn, no WhatsApp, né, em comunidades, né, para falar da empresa e trabalhar nesse sentido. E hoje, cada vez mais, a gente vê a força da marca pessoal, né? Porque tá cada vez mais, né? Esse advento das comunidades está cada vez mais valorizado, né? O quanto que as comunidades têm muita força. E, por consequência, se valorizou muito essa troca, né? E essa relação próxima. Então, as próprias empresas estão deixando de sair desse posto de institucional para dar a cara dos seus CEOs mesmo, ou um porta-voz, enfim, alguém que possa ir lá, né? E personificar, trazer uma identidade para aquela marca, né? Achei que você tinha me chamado. Mas, no fim, a gente vê o quanto que isso, de fato, tem trazido retorno, né? Você trabalhar a sua marca pessoal. Eu acho que, no caso aqui de uma empresa que oferece um serviço tão boutique, reputação, autoridade, relevância na sua comunidade, no seu ecossistema, é algo que é muito estratégico mesmo, né? E como que você entendeu, né, e você é um cara super atuante no LinkedIn, como você entendeu, né, essa dinâmica e como é que você atua ali nessa frente, né, de trabalhar a sua própria marca pessoal? Eu particularmente não gostava muito. É difícil, né? É desafiador mesmo. Eu Eu não, faço também com muito custo, assim, eu não pra mim é gostava difícil. muito, por mais que hoje eu tenho até uma certa facilidade de fazer. Mas E você, assim, tipo, eu vejo que toda hora você posta um pouco as coisas que você tem feito e tal. Você é intuitivo? Tipo, tô aqui, vou botar aqui rapidinho uma foto com um textinho. É uma coisa fácil, porque assim, hoje, eu tenho metodologia. Toda semana. Eu comecei a é, decidir que eu ia postar 2 vezes por semana no LinkedIn. Eu falei, cara, inviável, impossível. Tipo, não dá pra toda semana eu cuspir. Então, vou fazer uma vez por semana. E eu tenho meta, sabe? sim, sim. Pra mim é difícil. Eu tenho uma meta de 3 no LinkedIn, por exemplo, né, uma meta pessoal. Só que varia bastante, né? Por exemplo, eu estou muito atolado agora de atividades. Eu não tenho conseguido produzir o que eu gostaria para postar, né? Eu gosto de escrever, então, e às vezes, tipo, o pessoal do próprio marketing me cobra, né? Eduardo tá aqui, pode me cobrar um pouco, né? Aí eu falo, pô, cara, não tem como fazer isso agora. Mas aí, tipo, por exemplo, eu vou assim, não, cara, eu vou parar. Aí às vezes eu vou e dou uma estilingada também. Aí eu vou produzo 8 textos e deixo ali pra galera ir divulgando. Então eu também tenho algumas coisas desse tipo, né? Quando eu tô num momento positivo, eu tento aproveitar também para produzir conteúdo. Não tô É, devendo muito, né? e eu acho que tem um outro ponto que eu acho que tem me ajudado, e que me ajudou, na verdade, né? Eu tinha muito aquela lógica de, cara, eu vou fazer uma postagem que eu vou estar, tipo, pô, top ali, né? Bem, né? Sem estar amarrotado. Eu desencanei dessa parada também. Daí eu falei assim, cara, sinceramente, é mais importante fazer do que estar perfeito. Então, eu também tenho quando eu dei uma desencanada nisso, as coisas também vão fluindo mais rápido, assim, foram fluindo mais rápido. E você foi Então, testando formato? Eu vi que você faz artigo e faço tal. de tudo, vídeo, artigo, Cara, comentários de matéria, eu faço de fiz tudo. um artigo uma vez, eu não botei foto, só escrevi. Sim, Cara, e pô, tava super legal. Eu peguei uma super análise assim de como é a diferença entre líderes de geração Z e da nossa geração. É, eu falei, cara, pô, tá super interessante pra todo mundo que vive essa dor, né? Eu sim. falei, cara, é uma dor assim hoje pra muita gente. Maluco, flopou. Eu falei, não flopou. Mas assim, que eu tive outros muito melhores. Eu falei, cara,
dá uma angústia, né? Porque, cara, perdi mó tempo, malandro. Gastei mó tempo. Nintendo você sabe, não, mas aí tinha que ter foto. Eu não botei foto no artigo, eu só botei o artigo, sabe? Texto. Aí quando aparece, é tipo uma chamada. Tristão, assim. E aí eu vi que o Léo fez um artigo há pouco tempo e botou uma fotinho. Eu falei, cara, é isso, maluco, é isso. Mas, tipo assim, você fica numa de tentar testar formatos e a estratégia. Mas aí que tá. Eu particularmente, eu não me preocupo com um ótimo local. Não, eu não me preocupo com um ótimo local. Eu não me preocupo com aquela postagem ter muito engajamento. Eu me preocupo se a todo mês eu estou aumentando meu engajamento. Consistência, né, Leonardo? Eu tô ali, ó. Um bom estrategista. Eu tô ali, tipo, pô, botei ali, teve 4 curtidas. Tudo bem. Aí eu botei outro, teve 70. Tá bom também. E cara, vamos ali. É surreal, né? Porque assim, vamos o LinkedIn trabalhando. aumenta assim, 400% mais de views, sei lá de quê. Né? Isso. Impressionante, com uma coisa só de você estar ali. Então eu vou sempre fazendo, né? Eu faço 7 dias, 28 dias e 3 meses. Aí eu vou vendo se nesses períodos eu estou sempre aumentando. Isso para mim é mais importante, né? Isso eu estou vendo que alguma coisa não está ajustada, aí eu vou trabalhando para fazer esse ajuste. É óbvio que eu não consigo aumentar todo mês, né? É óbvio que eu não consigo aumentar toda semana, né? Eu estaria mentindo se falasse que é verdade. Mas aí o seu resultado de uma semana, você já impacta no formato, no que você vai entregar? Não. Tipo assim, você entregou 8 conteúdos pro Eduardo. Aí você, não, peraí, eu vou mexer. Não faço. Tipo... Por isso que eu falo, é consistência. Pelo menos já entregando, né? Já tô entregando, já tá bom demais. É isso. Então, tipo, tô com um cliente, tipo, pô, aí lembrei. Viajando pra... Cara, eu viajo muito. Aí tira uma foto. Porra, impossível. Aí, tipo, aí no aeroporto, aí tiro uma foto. Aeroporto é uma maravilha. Aeroporto e avião, produz bastante. Aí tiro uma foto, vou produzindo alguma coisa assim, né? Aí, pô, cheguei aqui, aí tirei uma foto, aí botei no stories. Aí você vai fazendo isso, você vai... Mas eu tento me policiar para não esquecer, principalmente, né? E, por exemplo, quando tá tudo muito juntinho, né? Por exemplo, eu fiz, pô, semana passada, eu tive 4 ações publicáveis. Na Sebrae, lá, eu vi, no Sebrae. Aí, pô, teve um evento, aí fui na Petrobras, aí dei um curso, aí tem mais um que eu vou postar ainda, né? Que foi uma oficina de internacionalização, né? Que eu conduzi. Pô, não vou postar tudo juntinho também. Aí eu vou... Aí posto um bloco, aí posto um intermediário de quebra. Quando eu for uma parada dessa, ai, graças a Deus, é conteúdo para daqui a 3 semanas de conteúdo. Eu fui na HSM, eu falei, vou fazer uns 2 pelo menos. 2 já vi aqui que dá para fazer. E, porra, graças a Deus, maluco. Eu fui no Maravilha, conteúdo, vou fazer com certeza, ó, daqui a 3 semanas. Cara, porque você fica tentando tirar da cartola, né? Por mais que você pegue um case seu e tal, mas é difícil você ter esse tempo de avaliar o que eu posso falar. Muito mais fácil você mastigou ali, absorveu, porra. Mas é incrível isso, porque, por exemplo, tem uma empresa que eu investi, que ela fica nos Estados Unidos. E aí eu tava querendo conseguir um contato para ela lá na Flórida. E aí eu falei com uma amiga minha que trabalha num banco lá, assim, olha, pô, tô com uma CEO aqui de uma empresa que eu investi e tal, bate papo com ela, acho que pode fazer um negócio, não sei o quê. Aí eu assim, pô, tenho acompanhado você, pô, ela nunca me curtiu. Assim, óbvio que nunca é exagero, mas ela não tinha me curtido muito, né? Muitas publicações minhas. Pô, vi que você foi fazer tal coisa e tal. Então, não necessariamente porque a pessoa não curtiu, ela não viu, né? E não necessariamente a pessoa não curtiu ou não engajou, ela não foi impactada. Então, eu tenho um pouco de cuidado com isso. Por isso que eu trabalho mais na consistência. Eu acho que está sempre fazendo, sempre divulgando o trabalho. Cara, é a tua autoridade e aquilo. Quando alguém entra ali para ver o que você faz, aquilo está tudo registrado. Então, eu sou uma pessoa um pouco crítica a aquelas pessoas que, do ponto de vista que trabalham no B2B, tá? Que são muito focadas em reels, stories, etc. Eu acho que tem que ter essa continuidade, né? Você precisa ter uma boa página, aquele conteúdo precisa estar publicado, as pessoas têm que bater assim, pô, a pessoa fez isso, né? Eu acho que ter esse olhar é importante, né? O Reels não, eu até falei errado, mas os stories, que a pessoa foca focando muito nos stories. Então, acho que esse olhar de, tipo, da consistência, de estar fazendo sempre, não se preocupar muito de achar o formato perfeito, a postagem perfeita, mas estar sempre fazendo é mais importante.
E no fim, para mim, e pelo no fim menos. é isso que estatisticamente move muito mais o ponteiro, assim, especialmente em LinkedIn. Tipo, cara, o Léo, que é o dono aqui do estúdio, Léo também, Uhum. ele fala muito isso, assim, ele fala, cara, a gente fica com a sensação de que a gente tá gastando uma energia à toa, né? Tipo assim, cara, podcast. Cara, é uma mó trabalheira, Leonardo. Sim. Tipo, te falar. Toda semana eu tenho que estar conversando com alguém, prospectando um Sim. convidado, alinhando com ele e tal. Pô, legal, você pode já tal, casar uma agenda pra. Na mesma semana eu tô gravando, porque eu gravo toda semana, pra postar toda semana. Vir aqui. Então, assim, eu gasto tempo de prospectar, eu gasto tempo de vir aqui na semana. São muitas horas Sim. que eu gasto para que isso tudo aconteça. Então, vira um job mesmo. E ele falou assim, cara, às vezes a gente fica com a sensação de que a gente tá botando uma energia, mas quando você para de fazer, que já foi o caso dele, você falou assim, aí você vai ver. Todo mundo, tipo, cara, mas você parou, pô, vira É isso. direto. Tipo, pro aniversário de uma amiga, aniversário da filha dela. E ela tem um amigo de muitos anos que eu conheço, dessa época de Ana Martinha e Sim. tal, de faculdade. E eu não vejo sempre. E aí ele, tô acompanhando direto seus conteúdos da The Makers. Aí eu, cara, ele sabe o nome da agência. Ele não é da minha área. Ele realmente vê, nunca curtiu nada. Eu falei, curte lá, né? Então quando tiver, me ajuda, né? Mas Isso aí, cara, é foi impressionante, isso aí que realmente, eu tava assim. no restaurante outro dia, fui encontrar com um casal de influencers que eu faço do mentoria. E aí aí chegou um parente, né, dela, da menina. E aí eles foram lá falar, né, com o parente assim, cara, ele te segue, ele se amarra nos seus conteúdos. Ele perguntou se ele pode vir aqui falar com você. E tipo, cara, eu nunca vi aquela pessoa curtindo nada do que eu posto. Mas ela tá ali gostando do que eu tô postando. Então, assim, eu acho que a gente ficou meio refém do engajamento, tá? Eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais aberto, principalmente para pessoas que trabalham autoridade na questão de seriedade, Uhum. né? Eu acho que quem trabalha com influencer e precisa vender produto ali, né? Precisa de patrocinador, etc. Acho que é uma outra lógica. Eu acho que quem trabalha no mercado B2B, né? Acho que não são as mesmas métricas, não é a mesma forma de trabalhar, não deveria ser a mesma preocupação, na minha forma de ver. Eu acho que, obviamente, você quer mais seguidores, você quer mais impressões, né? Você quer até sempre aumentando os seus números. Mas você está fazendo sempre e está construindo a tua imagem, construindo a tua autoridade, na minha visão, acaba sendo mais importante. E eu estava num painel de mulheres há pouco tempo e elas falaram muito sobre isso. Eram todas CEOs e tal, e elas estavam falando muito sobre isso, assim. Uma era até escritora, que às vezes, assim, faz mais sentido você tá construindo a sua reputação, a sua autoridade e tal. E às vezes você tá numa comunidade ali super pequenininha, mas se você impactou uma pessoa, promoveu uma ação, uma mudança de uma tomada de decisão, uma virada de chave para uma pessoa, cara, já foi super Sim. importante, sabe? Então, às vezes a gente fica com uma coisa do volume, né? E é isso, de números e tal. E, cara, hoje, cada vez mais, pensando em nichos, em Sim. comunidades, às vezes é uma pessoa que precisa te ver. É uma Sim. pessoa que precisa, É a né, pessoa mudar a certa. rota, exatamente. Então, faz muito sentido mesmo, né? Porque hoje, e graças a Deus, essa é a grande beleza, né, da democracia, do digital, Sim. de você poder ter acesso a milhões de histórias, né, de inspirações que você não tinha. Então, que bom que todo mundo tenha essa gana e veja que não importa só esses grandes números, né, mas é um Sim. bom resultado efetivo, né? Acho que isso é realmente o que a gente deve estar guiado, né, para seguir em frente, né? Mas está chegando já ao final, Ah, não, a Léo. pena. O papo tá Foi ótimo. bom, né? Foi Sim. ótimo. Aí, antes de acabar, né, eu queria convidar vocês para irem lá no Spotify, para irem no YouTube. A gente tem uma página no Instagram também. Então, siga a gente por todas as redes, compartilhem aí o que vocês acham que fez sentido para vocês ou que pode contribuir para alguém. E antes de fechar, eu queria te dar um presente. Ah, Agradecer a sua vinda. muito obrigado. Obrigada, Léo. Foi ótima a Obrigado, troca. valeu. E antes de eu ir para a pergunta Tá final, bom. você quer deixar suas redes sociais, enfim? Tá bom. No LinkedIn, é Leonardo de Assis Santos, né? No Instagram é Caiaco, Léo Assis. Fala Caiaco, da Cadar, né? né? E também Cadar Consultoria no Facebook, no LinkedIn, também no Instagram, né?
é só seguir a gente, vai acompanhar ali nossos conteúdos, principalmente feitos pelo Eduardo, que está ali filmando agora, está aqui também acompanhando a nossa conversa. Né, eu também tenho uma outra empresa, que é a Know-How, né, que é da área de educação, também tenho outras atividades, né, então siga a Know-How Escola também, então fiquem à vontade aí. Foi um prazer muito grande, né? Fiquei muito feliz com o seu convite. A gente teve um bom papo Antes, né? pré-podcast, foi um papo excelente aqui também no Que podcast. bom. Agradeço, né, o seu convite. Fiquei muito feliz com o dia de hoje. Que bom. Conta do setor de educação, eu também não conhecia. A Know-How é meio que um spin-off, né, da Cadar. A gente tem lá outros sócios, né, mas Que não são que os não seus são os sócios da mesmos, Cadar. né, da Cadar. E é uma empresa voltada para educação corporativa, né? E também numa outra pegada, né? Não é uma pegada de curso online, é uma pegada de presencial, uma pegada de experiência, né? Legal. Então a gente está meio sempre no contra-intuitivo no mercado, né? A gente teve um evento que foi top, né? Ontem lá em São Paulo, obrigado JP, o evento foi muito bom. Né? Então foi muito bom estar com vocês lá no Learning Village, né? Que a gente fez o evento ontem lá na Know-How, não pude ir por conta, né, de uma questão pessoal ali com a minha esposa, mas foi um evento ótimo, então a gente também está bastante feliz ali com esse momento da Know-How, com esse momento da educação, né, também. A gente acredita que cada vez mais a educação vai ser feita dentro das empresas, né? E é nisso que a gente vem investindo, né? Na construção de jornadas, na construção de academias corporativas. Então a gente tem um olhar bastante forte no know-how para isso, né? E aí muito voltado para gestão, inovação e ferramental técnico, né? Para saber utilizar a tecnologia para gerar resultado. Então a gente tem aí um mini MBA sendo lançado. Que A gente está legal. tendo aí também um curso, né, de construção de agentes de IA para a área de gestão também. Quem tiver interesse, é só entrar lá no nosso site. Então, são coisas que a gente vem construindo aí ao longo desse ano de 2025, muito olhar diferente aí para 2026, que tem me deixado muito feliz também. Que bom, que bom. E para encerrar, assim, o que eu queria te perguntar, talvez até mais provocativo, forma mais provocativa, assim. Mas o que você entende que assim, se fosse dar uma dica e tal, do que você entende que é mais estratégico para trazer esse cliente do feed, da vitrine ali, para que de fato se converta em funil, né? Talvez no aspecto de marca pessoal ou, enfim, de relacionamento. O que você entende que é mais estratégico para de fato gerar essa conversão, né? É muito difícil fugir da palavra consistência, assim, né? Eu acho que consistência nas entregas de projeto, consistência na sua comunicação, consistência sobre o que você fala. Eu acho que as pessoas têm tido muito pouco cuidado com o que elas falam e por que elas falam. Eu tenho opinião sobre qualquer coisa, mas nem tudo convém eu falar, né? E no mundo corporativo tem opiniões sociais e políticas que nem sempre vão ajudar o seu negócio a crescer também. Então, acho que focar na sua credibilidade, focar na sua autoridade e manter a consistência, né, sobre o que você fala e sobre o porquê você fala, né? Um negócio, atualmente o negócio vai pivotar diversas vezes. Então, provavelmente você vai estar falando sobre coisas diferentes ao longo da história do seu negócio. Mas que você fale com o mesmo acreditar, com o mesmo brilho no olho, né, com a mesma confiança que você está entregando um bom resultado, que com o tempo as coisas vão acontecer, né? O mercado B2B é um mercado difícil, o mercado de grandes contas como o nosso, ele é difícil, né, para a geração de resultado, demora a gerar resultado, tiveram muitos meses em branco, graças a Deus eles não acontecem mais Grande há um bom dor, né? tempo, mas no final do dia a moeda de troca ali, né, é a credibilidade, né? E a credibilidade ela só vem a partir do resultado, né, e da consistência nesse resultado, né, que você entrega. Seja na sua comunicação, seja nos projetos que você realiza, seja nos produtos que você entrega. Então, trabalhar, né, de maneira consistente e com bastante verdade no que você está fazendo e entregando, acho que talvez seja o mais importante no mercado B2B, na minha visão. Né? Então, a partir do momento que você foi num evento, tá tudo bem, a pessoa pode entrar ali, chegar e achar que foi um voo de galinha. Se for num segundo evento, você está falando,
teve um cliente, agora tem 2 clientes. Pô, essa empresa está aqui de novo. Né? E você vai mostrando, e é da mesma forma, ó, você escreveu um artigo. Né? Pô, legal, pô, foi legal esse, mas será que, né, vale a pena acompanhar essa pessoa? De novo, agora fiz um vídeo. Né? Então, essa consistência ela vai criando uma imagem sobre você, vai criando uma imagem sobre o seu negócio. Então, ajuda a tirar, né, isso, né, do feed para o funil, né, ir para uma conversa de negócio, te chamar no LinkedIn e mandar uma mensagem querendo marcar uma reunião online para conhecer um pouco mais sobre o que você faz. Isso acontece comigo hoje mais regularmente, né? Empresas na área de Martech querendo testar abordagens, né, de produtos comigo por conta da minha experiência em vendas complexas e entender se aquele robô de IA realmente consegue ter uma conversa boa ou não, né? Então, querendo usar a sua experiência, e tudo isso é contato, né? E tudo isso faz com que novas oportunidades de negócio surjam, e isso só se constrói com o tempo. Acho que você ter pressa para fazer isso acontecer não faz muito sentido. Talvez o mercado de B2B não seja para você. Então, você tem que ter essa paciência, tem que ter essa consistência para fazer as coisas darem certo. Ah, adorei, foi ótimo, super obrigada. Aqui, por baixo melhor. Obrigada, Léo, foi ótimo, um prazerzaço. Então é isso, né? Esse episódio vai estar no ar numa quarta-feira, então compartilhem, sigam aí, né, o Léo, a Cadar nas redes e tudo mais, e até o próximo. Obrigada.